Oi, pessoas, tudo bem? Santa Casa tá chegando e hoje a gente vai dar uma olhada em como foi a prova de redação de 2019 para o primeiro semestre de 2020. Nesse vídeo, a gente vai analisar os textos propostos pela banca, né, os textos da coletânea, e vai analisar a frase-tema. Eu vou dar algumas estratégias para a gente passar pelos textos e pensar projetos de texto. Eu não vou dar repertório, tá? Por quê? Porque não é esse o foco desta aula e porque não precisa ser o foco, especialmente quando a gente está numa redação VUNESP. A gente pode lidar e usar muito o que tem na coletânea, extraindo o significado, fazendo interpretação de texto nos elementos da coletânea. Então, isso serve para as redações VUNESP, isso serve aqui para Santa Casa, tá? Então, esse vídeo, essa aula é sobre ler a frase-tema, ler a coletânea, entender o que eles estão querendo da gente e desvendar um pouco das pistas que esses textos de apoio dão pra gente escrever a nossa redação, tá bom? Vamos lá. O que esses caras queriam da gente? A primeira coisa que a gente faz é olhar para a frase-tema, que tá aqui embaixo, tá? Eles perguntavam pra gente o legado da escravidão no Brasil entre racismo e democracia racial. A primeira coisa que a gente precisa reparar aqui é essa tal dessa palavra entre, que aparece com bastante frequência nos vestibulares dos últimos anos, tá? O que entre significa? Né? É no meio, tá? E aí, eu poderia dizer para você, olha, sempre perceba os dois lados da situação e tal. E de fato, a gente tem que perceber os lados da situação, mesmo que um dos lados seja um absurdo e o outro seja plausível. Principalmente na atualidade que a gente vem vivendo, que é muito cercada de absurdos, de fake news, de revisionismo histórico, tá? Então a gente precisa prestar atenção, mas não significa que a gente tem que concordar, tá? Isso é uma coisa importante. O entre veio muito para o vestibular falar assim pra gente, pensa, tá bom? Pensa aí, com autonomia, com a sua própria cabeça, o que você acha, né? Como você se posiciona em relação a esse problema que eu tô te perguntando, tá? Então, esse é um primeiro ponto que a gente precisa prestar atenção nos vestibulares da Unesp, de maneira geral, e no vestibular da Santa Casa, quando ele aparece com esse entre, tá? É isso que ele tá pedindo pra gente. Que a gente pense, tá? Então, isso é interessante pra gente não se perder numa fórmula única que funciona para tudo e também para a gente se organizar, né? Já que ele tá falando pensa, vê aí, ele dá certa liberdade e liberdade pode ser prisão, né? Então é nesse sentido de, tá, eu entro, mas o que eu faço? Nesse caso, desse tema específico, ainda que ele seja um tema difícil, é um tema fácil de decidir um projeto de texto. Por quê? Brasil, né, legado da escravidão, entre o racismo, que existe, e a democracia racial, que não existe, tá? Isso aqui é uma ilusão, né? E isso aqui existe. Aqui, então, tá fácil entender que a gente precisava pensar num projeto de texto que demonstrasse, falasse, olha, existe uma tentativa da sociedade de dizer que o Brasil é uma democracia racial, enquanto, na verdade, o Brasil é um país racista, o Brasil é um país que precisa rever e reparar toda a sua história e o modo de contar a sua história para começar a melhorar alguma coisa sobre o racismo nesse país, percebe? Então não tinha muito como falar assim, olha, é realmente uma questão de dois lados e tal, e aí fica complexo, tem uma simultaneidade de elementos. Não, né? Isso, qual que é o lance? Não é porque democracia racial não existe que eu não vou falar dela. Percebe? Se ela tá perguntada na frase tema, eu sou obrigada a discuti-la, tá? Só que eu não vou discutir no sentido de, não, realmente,
né? Existe aí, não, você não vai passar pano, você não vai concordar, você vai entender o que é esse nosso movimento histórico de contar a história brasileira como se a gente fosse uma democracia racial, quando, na verdade, o que a gente tem é um racismo velado, o preconceito de ser preconceituoso, né? A gente tem vergonha de ser racista e aí isso só vai empurrando a sujeira para debaixo do tapete, ao invés de a gente encarar o problema de frente. Tá? Então, nesse caso, deste tema da Santa Casa, de 2009 para 2020, esse entre estava sim nos obrigando a pensar com autonomia, ele nos coloca no meio, o entre é no meio, mas não significa que ao olhar para todos os lados eu tenha que escolher ponderar os dois. E sim, eu escolho, no caso, o lado real, o lado que existe, o lado sensato, né? O lado que está prezando pelos direitos e pela igualdade, e questiono, me pergunto, desenvolvo uma explicação e uma análise crítica sobre essa ilusão de uma democracia racial. Beleza? E aí, esse legado também era importante de a gente observar, né? Se é um legado, é o quê? É uma herança, né? É uma memória, é um rastro, é um vício, um mau hábito, tá? E é isso que a gente tem aqui para fazer nessa primeira olhada, né, para esse tema, na questão da frase tema. Agora vamos lá para o texto 1, ver o que ele queria da gente. Texto 1. Em Casa Grande Senzala, obra publicada em 33, Gilberto Freire. Já vamos pausar aqui? 33, já faz tempo, né? Isso é importante a gente notar. Quando a gente olha para o texto da coletânea, a gente não olha para ele inocentemente. Tudo que é colocado num texto de coletânea é colocado ou para nos confundir ou para nos incitar a pensar em alguma coisa. Por quê? É um texto adaptado. Ele não é adaptado só porque era um texto longo e aí ele foi cortado em várias partes e aí é obrigatório dizer que foi adaptado. Sim, mas também é porque ele é adaptado para que conste nesse texto reduzidinho só aquilo que interessa para a coletânea. Tá? Então, cada coisa que é deixada ali ou tá para confundir ou tá para dar uma pista pra gente de alguma coisa. E aí a gente está falando de um legado, ou seja, um passado que vem para o presente, uma herança, né? De escravidão, de uma ilusão de democracia racial, e aí, de fato, um racismo que a gente fica jogando para debaixo dos panos. E a primeira linhazinha vem ali, Casa Grande Senzala, que muita gente conhece, reconhece, publicada em 33. Essa data aqui não está aqui à toa, é isso que eu quero apontar. Gilberto Freire oferece um novo modelo para a sociedade multirracial brasileira, invertendo o antigo pessimismo. O cadinho das raças, então um potinho para fusão, né? Aparecia como uma versão otimista do mito das três raças. Todo brasileiro, mesmo o alvo de cabelo louro, traz na alma, quando não na alma e no corpo, a sombra ou pelo menos a pinta do indígena e ou do negro, o que tornava a mestiçagem uma questão de ordem geral. Então parece, né, que assim, todo mundo, porque nasceu no Brasil, tem algo de negro, tem algo de indígena. Legal na sua essência, no seu otimismo, mas a gente vai ver depois com o tempo que isso não se traduz em políticas públicas para todo mundo, isso não se traduz em igualdade. Era assim que o cruzamento de raças passava a singularizar a nação. Olha essa palavra, singularizar a nação. É um coletivo, é um plural, um diverso, que singulariza em um só. E esse singular, o sujeito da oração é o alvo, né? O branco, né? O louro. Então, singulariza, então unifica, mas unifica na figura do homem branco. Nesse processo, então, passava a singularizar a nação nesse processo que leva a miscigenação entre diferentes grupos sociais a se transformar num modelo de sociabilidade. Tanto um modelo analisável, quanto um modelo para ser seguido, né? E de sociabilidade. É muito colocar num lugar ali de uma população dócil, sociável.
A novidade do seu argumento estava em destacar a intimidade do lar, suavizar a vida dura do eito, da roça em que trabalhavam os escravos. Então, ao invés de falar da parte difícil, falava do lar. E fazer de tudo material de exaltação. Enfim, uma boa escravidão, como se essa não fosse uma contradição em seus termos. Boa escravidão, né? Não tem nada de bom nisso, sempre vai ser contraditório chamar a escravidão de bom. Em resumo, a proposta do livro era repisar sob novo ângulo a ideia de uma sociedade misturada e pioneira em função da ausência de segregação e de uma miscigenação extremada e feliz. Vamos por partes aqui, né? Então, uma sociedade misturada e pioneira. Olha que incrível, que modelo o Brasil é de sociedade que se misturou, né? Em função da ausência de segregação. Misturou tanto que não, somos todos iguais, estamos todos nos mesmos ambientes e tal. E de uma miscigenação extremada, então muita e feliz. Olha que bonito. Gilberto Freire executou a façanha analítica de dar caráter positivo ao mestiço, atribuindo a ele não o atraso do país, e sim sua grande vantagem do futuro. Quem escreveu isso? Olha para a fonte do texto, tá? Lilia Moritz Schwartz. Aqui, essa outra pessoa, que eu não sei quem é. Nesse texto chamado Brasil, uma biografia. Eu sei que a Lilia é historiadora. Eu sei que a Lilia, Cora, tá? Eu sujeito que tô aqui olhando para esse tema, olhando para essa redação e tentando entender o que tá acontecendo. Eu sei que ela é historiadora, eu sei que ela é branca, eu sei que ela leva as pautas negras, as pautas antirracistas, ela discute a branquitude no limite do que ela pode do lugar de fala dela. Eu imagino que essa moça que está junto com ela esteja ali no mesmo nível, né, de discussão. E elas estão fazendo, né, esse artigo, esses 3 parágrafos, nesse livro chamado Brasil, uma biografia. Então, é o jeito de contar a história do Brasil, né? A vida desse Brasil de um outro lugar que não o lugar do Gilberto Freire, tá? Porque que é interessante olhar para tudo isso. Se eu não sei quem escreveu, tudo bem, vida que segue. Mas se eu sei quem escreveu, isso me ajuda a buscar referências na minha memória, a buscar repertório, entender os posicionamentos dos textos, tá? Só pra gente voltar, então, ó, legado da escravidão entre o racismo e a democracia racial. Esse legado da escravidão, ele vem até 1933 de uma determinada forma, e o Gilberto Freire vai lá e fala, olha, não, a gente é feliz com essa miscigenação, isso é o caminho do futuro, né? Fazendo de conta que não existia racismo, dando a ilusão de que a gente vive uma democracia racial. Uma última coisa, a Lilia tem um canal, tá? Eu vou deixar aqui o vídeo do canal dela falando da ladainha da democracia racial, para ficar mais fácil de vocês entenderem. Também vou deixar um outro canal chamado Canal Preto, em que pessoas pretas estudiosas estão explicando a ladainha, né? Então explicando a inexistência do mito da democracia racial. Então, quando eu falo que não existe democracia racial, e a gente está aqui nesse tema discutindo por que é que alguém foi dizer que isso existe, né? De onde vem essa ilusão? Não é que eu tirei do bolso essa ideia, tá? Ela é uma ideia racista para olhar para a história do nosso país. Texto 2 agora. Fotinho do Machado de Assis, aquele cara que a gente já reconhece de longe, e primeiras palavras do texto verbal, né? Machado de Assis era um homem negro, ele era, né? O racismo o retratou como branco. Então, a sociedade racista o retratou como branco. Quem tá falando isso? Essa moça aqui, que eu não sei quem é, mas olha o título do artigo. Campanha de universidade recria foto de Machado de Assis para retratá-lo negro. Então, tá falando de um movimento dentro da universidade, que faz uma campanha, que levanta uma voz, que tem uma causa, né, para retratar Machado de Assis como ele era, e não como o racismo o retratou. Isso é bastante relevante também. Não me dá tanta informação quanto saber quem é o autor do texto, mas me ajuda a pensar em uma série de fatores, tá? Vamos lá. Essas são as primeiras frases da campanha feita pela Faculdade Zumbi dos Palmares, de São Paulo.
em parceria com a agência de publicidade Grey. A ação, lançada em abril, no mês mundial do livro, tem como propósito ressaltar a identidade negra de um dos maiores escritores brasileiros e fundador da Academia Brasileira de Letras. O que tem de importante aqui, não só para a frase tema, como também para o texto anterior, né? Se o texto anterior falava de uma mistura e de que a gente tem uma miscigenação feliz e tudo mais, qual é o problema do nosso maior autor ser negro, né? Se a miscigenação é boa e se todo mundo é igual nessa bela democracia saltitante que vivemos, qual é o problema de Machado de Assis ser negro? Por que o racismo o retrata como branco? Justamente por causa daquilo que a gente viu lá na frente, lá, né, no começo. O alvo de cabelo louro. Então, a pessoa branca é que é importante, que pode ser importante e que pode ser exaltada. Então, esse texto 2, ele tá praticamente dizendo pra gente o quanto, de fato, é uma ilusão essa história do Gilberto Freire, né? De, não, olha, a gente é uma democracia racial, a gente se dá bem por aqui, a gente é muito sociável, né? Não somos racistas. E aí vem uma universidade, né? E tenta exaltar Machado, como grande autor que é, dentro da identidade negra dele, que ele era, do lugar que ele era. E não é qualquer faculdade, né? A Faculdade Zumbi dos Palmares, também isso é bastante significativo. Com o título Machado de Assis Real, tá vendo, ó, ilusão, que a gente tinha falado lá atrás, e agora a ideia de realidade. Então, não tava tão maluco da minha parte pensar em ilusão lá atrás, né? Um existe e o outro não existe. Racismo existe, democracia racial não. O projeto incentiva que as pessoas participem de um abaixo-assinado para que as editoras parem de publicar livros com fotos nas quais ele aparece embranquecido e substitua a fotografia distorcida por uma em que o autor apareça com a cor e traços físicos negros. Então, não é qualquer coisa, né? As editoras pararem de publicar o livro desse jeito vai significar que quem comprar os livros do Machado vai ver um homem negro, um grande autor, homem negro no Brasil, né? E é isso que é dar visibilidade, é não apagar a identidade negra desse grande homem da nossa história. E aí tem palavras importantes para a gente olhar aqui, ó. Embranquecido. A gente sabe que o Brasil sofreu um processo de embranquecimento, que qualquer traço que leve a ideia, a memória de pessoa negra é rechaçado, agora é um pouco mais velado, né? Mas já foi muito rechaçado no nosso país, assim, a ponto de retratarem Machado como ele não era. E substitua a fotografia, outra palavra, ó, distorcida, é uma distorção da realidade. Uma em que o autor aparece com traços físicos negros. No manifesto da iniciativa, o que é um manifesto? É um texto argumentativo, opinativo, que defende um ponto de vista. A universidade afirma que o racismo escondeu quem ele era por séculos. Então, escondeu quem era Machado por séculos. Sua foto oficial, reproduzida até hoje, muda a cor de sua pele, distorce seus traços e rejeita sua verdadeira origem, tá vendo? É uma rejeição. E é o racismo que faz isso, não é outra coisa. Uma coisa interessante é esse racismo como sujeito da oração. Só que quem faz o racismo é a sociedade, né? Isso também é importante da gente perceber. E diz que já passou da hora de esse erro ser corrigido. Já passou da hora. Então, assim, vamos olhar para a sociedade com verdade, vamos olhar para o problema e encarar o problema do racismo e resolver, reparar, dar uma solução tardia para um problema que nunca devia ter acontecido. Luiz Maurício Azevedo, editor executivo da editora Figura de Linguagem e pós-doutor em literatura brasileira pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ressalta que popularmente pessoas negras estão ligadas à força física e à animalização, não a seu potencial intelectual. Então, como assim, né? O nosso grande intelectual e autor seria negro. Quando esses indivíduos ganham projeção por seu talento na literatura, por exemplo, criam-se mecanismos racistas para manter os negros no lugar de subcategoria. Por isso, transformam uma pessoa negra em branca, porque socialmente, negras e negros não
podem ter o status de autor. Então, em que mundo isso é democrático? Em que mundo isso é uma miscigenação feliz? Né? Esse texto vem quebrando a noção do Gilberto Freire, que a Lilia Schwartz já tinha mostrado que estava iludida. E era uma farsa, né? E a história valeu-se da frágil documentação da época, então não tinha muito documento, e a gente foi fazendo como queria, para reforçar a imagem de um Machado de Assis não negro. O Brasil promove a hierarquia das raças, então não é democracia racial, é hierarquia das raças por ter suprimido aquilo que era entendido como diferente. Então, quando a gente singulariza, como no texto anterior, né, a coletividade, a gente singulariza no sujeito branco, a gente promove essa hierarquia, suprimindo aquilo que era entendido como diferente. E acrescenta, esse país não é mais passado, vive em conflito. Não vivemos em harmonia, como prega a democracia racial. Não é feliz, como prega a democracia racial. Houve e ainda há derramamento de sangue, tá? Se houve aqui, tá falando da escravização, né, da escravidão, tá falando de toda a luta do povo negro desde lá, do momento que eles foram sequestrados e trazidos para o Brasil, até agora, o povo negro sendo morto na periferia, com as pessoas negras tendo que brigar sempre, né, por cotas raciais, com esse apagamento do racismo como se ele fosse só uma desigualdade social, uma desigualdade de renda, quando não é uma desigualdade de raça, é uma desigualdade pela cor da pele, né? Então, ainda há derramamento de sangue. Nesse sentido, a coletânea está dando uma pista para a gente pensar o passado em perspectiva com o presente, né? A história do passado e a história do presente. Vamos avançar para o texto 3. Quanto mais acentuados os traços faciais que evidenciam a origem negra africana, maior é o impacto do racismo sobre as pessoas. Então, traços faciais acentuados, maior é o impacto do racismo sobre as pessoas, tá? Então, aquilo que a gente tinha falado sobre democracia racial não existir, mais uma vez vai aparecer nesse texto 3, tá? Todos os 3 textos estão apontando para essa ideia de que a democracia racial é uma construção feita para o brasileiro acreditar que não existe racismo no Brasil, que nós não somos preconceituosos, que nós somos sociáveis e que nós somos todos singularizados, todos unificados numa raça só, tá? Na raça humana. Vamos ver de novo quem é que escreveu o texto. Entenda o que é e como funciona o colorismo. Então, aqui tem um braço novo, uma camada nova nessa situação do racismo, nesse contexto do racismo e dentro da ilusão de democracia racial, para a gente prestar atenção. Por que é legal eu ter olhado para a fonte antes de ler o texto todo? Porque eu já estou preparada para entender como funciona o colorismo antes de saber que o texto ia falar sobre isso, né? Então, eu já me organizo mentalmente. Assim, socialmente, quanto mais clara a pessoa negra, maiores chances de êxito na vida ela terá. O que não significa que ela também não seja vítima de racismo. Então, quer dizer, ela tem um pouco menos de sofrimentos ali na sociedade, mas não significa que ela não seja vítima de racismo. Todos os negros são. A explicação dada por Renata Aparecida Felinto dos Santos, quem é ela? Professora adjunta de Teoria da Arte e de Cultura Africana e Afro-Brasileira na Universidade Regional do Cariri, no Ceará, ou seja, uma autoridade, é o início da compreensão sobre o que é o colorismo. Esse conceito é relativamente recente. Foi cunhado em 1982, ou seja, bem depois do Gilberto Freire, pela escritora Alice Walker, no ensaio If the Present Looks Like the Past, What Does the Future Look Like? Em português, se o presente parece o passado, com o que parece o futuro? É intrigante a pergunta, né? Para onde a gente está evoluindo? Se o presente parece o passado, né? Então, a gente tem um presente que já foi futuro e ele parece o passado, com o que parece o futuro. Então, esse futuro vai parecer com esse presente, então nada vai mudar, né? Presidente do Conselho Municipal de Política e Cultura de Londrina e especialista em comunicação popular e comunitária, outra autoridade, Luísa Braga esclarece que o colorismo se trata de algo muito ligado à estética. A aceitação de uma pessoa negra pela sociedade é julgada pelos traços mais finos, os cabelos mais lisos. Isso não tira a negritude de quem é mais claro.
né? Então, assim, você fica espremendo a pessoa e dizendo para ela o quanto ela é ou não negra, você fica dizendo a regra para ela, né? Como se, de novo, a gente volta para a frase tema, né? E fala, como que isso não é racismo? Né? Olha essa sociedade que diz para o outro como o outro deve se auto-identificar, né? Esse indivíduo já tem a consciência de que é discriminado por ser negro, mas que não sofre tanto quanto o negro de pele escura. Já a advogada Elisama Santos, que hoje atua como escritora e educadora parental, afirma que a sociedade quer embranquecer o negro. E foi o que o Gilberto Freire fez naquele momento, lá em 33, né? E é o que os padrões de estética fazem com as pessoas negras também. Se perceber que a pele mais clara permite uma adequação ao padrão eurocêntrico, haverá uma força para que os cabelos sejam alisados, para que se use uma maquiagem que disfarce os traços negros. Disfarçar com maquiagem é a ideia de disfarçar aquilo que a gente chama de imperfeito, aquilo que não é padrão, aquilo que a gente não aceita, né? É uma pressão que as pessoas muitas vezes nem percebem, pois está incrustada na convivência. É importante destacar que quanto mais clara for a pessoa negra, a mais privilégios ela terá acesso, mas sempre será uma pessoa negra, ou seja, ela sempre vai ser colocada na classe de pessoas negras, ela vai sofrer preconceitos, o derramamento de sangue vai ser maior para ela do que para uma pessoa branca, mas ela fica ali naquele limbo, né, de quem sou eu, a que grupo eu pertenço, ou vários outros questionamentos que o colorismo acaba provocando, tá? Então, isso acaba sendo, por exemplo, o colorismo acaba sendo um desses legados da escravidão dentro do racismo. Porque que tá? Se o racismo não existisse, a gente não teria colorismo, a gente não teria essa coisa de falar assim, ai, nossa, ele é preto, mas é bonito. É preto, mas é bonito? Então, quer dizer, ser preto é uma condição para que seja feia, né, essa pessoa. Então, se o racismo não existisse, se a democracia racial existisse de fato, a gente nem teria essas frases para discutir. A gente não teria a intenção de disfarçar a negritude, a gente não se aproveitaria dos privilégios da branquitude, né? Então, a vida seria outra sociedade, tá? Então, um projeto de texto para esse tema é justamente entender que no passado, num passado muito recente, lá de 33, o Gilberto Freire, a gente tentou se iludir como sociedade muito racista e, assim, filhotinho da escravidão, do escravagismo, com uma ideia de uma democracia racial. E aprofundar isso, né, avançar esse projeto de texto, progredir a argumentação, para dizer que, por mais que a gente tenha se iludido, o racismo existe, sempre foi muito velado, continua sendo, né? Mas o papel aí desse projeto de texto é justamente mostrar que não existe esse papo de, não, o brasileiro é receptivo, o brasileiro é sociável, no Brasil a gente miscigenou e tá todo mundo bem com isso. Não, é justamente destruir os elementos que se construíram em torno dessa ilusão de democracia racial. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem essa aula com quem vocês acham que precisa. E me deixem aqui nos comentários dúvidas que vocês tenham em relação aos vestibulares que estão por vir, para a gente ir fazendo mini aulas, assim, essas conversas que vão ajudar na hora de fazer a prova. No mínimo, a gente ficar menos desesperado, tá bom? Um beijinho, até o próximo vídeo.